Bom dia, está com as 3 da manhã. Hoje comigo, a Joana Marques, junta-se a nós daqui a pouco. Let's go. Joana, Ana e Carla. Fazemos um bonito trio, não fazemos? O melhor, o melhor. Ouço-vos todos os dias. Adoro a Renascença. Bom dia! Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10. Muito bom dia, são 7h16. Boa semana. Está comigo Carla Rocha. Hoje Ana Galvão não está cá. A Joana Marques vai juntar-se a nós a qualquer minuto. Já sabe que às 8h15 temos o Extremamente Desagradável. Voltou na sexta-feira passada. Pode ir ao site e ouvir rr.sap.pt. Hoje, também, como é habitual, à segunda e à quarta, temos Jogos Sem Fronteiras com o Olivier Bonamici. Vai falar sobre um jogo muito, muito famoso. Nós sabemos que, depois das medidas anunciadas pelo Governo, sabemos que nas próximas semanas vamos ter de passar muito mais tempo em casa, não é? Já nos estamos a preparar para isso. Por isso, o Olivier vai falar de um jogo de tabuleiro que é talvez o mais conhecido da história. Fico para ouvir, é depois das 7h30. Eu este fim de semana já estive a praticar com o meu filho. Já estivemos a jogar vários jogos para habituar a esta nova tendência, não é? Que é, de facto, ficarmos em casa, e tem de ser, para o bem de todos. Portanto, temos também em destaque as novas medidas do estado de emergência, que vão ser explicadas mais em pormenor pelo Miguel Coelho no explicador, depois das 7h30. É um dos temas desta manhã. O Renato Arte vai andar em reportagem, vai conhecer, é muito giro o que o Renato vai conhecer esta manhã. É quase, podemos achar que é místico, mas não tem nada de místico, é científico. É alguém que é capaz de ler o nosso cabelo, olhar para ele e perceber algumas coisas que o comum mortal não percebe. Mas tem tudo de científico, isto que nós vamos conhecer esta manhã. O Renato, depois das 9, vai então para este sítio tão especial falar com um especialista em leitura de cabelo. É o Hair Whisperer, que é quase um encantador de cabelo. Mas já vamos explicar melhor o que é que tudo isto quer dizer. Está com as 3 da manhã, está bem. Espero que esteja bem, em segurança, consigo. Esteja tudo bem consigo, com a sua família. Estamos juntos e estamos aqui para o animar. 7h18. Bom dia, Joana Marques. Está boazinha? Tudo bem consigo? Comigo sim, com a doutora. Com a doutora também, então de que é que se queixa? Tudo bem, Joana? Olha, eu queixo-me de tudo, como sabes, sempre. Eu sei. Como é que foi o teu fim de semana, Joana? Conta-nos. Olha, foi bom, foi o último fim de semana de liberdade, da parte da tarde, não é? Nos próximos 2 fins de semana vamos ter que estar em casa, portanto aproveitei para sair um bocadinho. É fazer tudo o que é para fazer de manhã e depois ficar em casa. Mas há muitas dúvidas que o estado de emergência levanta estas medidas e hoje vamos ter a oportunidade ao longo da emissão de esclarecer. E o Extremamente Desagradável, o que é que vamos ter? Às 8h15, já tivemos a estreia, já falei aqui na sexta-feira, desta nova temporada, não é? Isto é como se fosse uma nova temporada, com um novo jingle, não é? Com a Marisa Lias aqui a dar o mote, e muito bem. Vamos ter mais Covid, é um bocadinho difícil fugir a este tema, não é? Andamos nisto desde março, mas é uma nova perspectiva. Trago hoje um novo especialista em Covid-19, também inesperado. É? As pessoas não posso revelar muito ainda, mas posso dizer que tem a ver com o futebol. Ok. É uma pessoa que normalmente fala de bola, mas agora fala também de vírus. COVID. Somos todos um bocadinho, não é? Especialistas. É verdade, remédio. Infelizmente. Daqui a bocadinho dou-lhe as 8 grandes tendências no comportamento dos portugueses. Foi um estudo que foi feito e que diz que depois da Covid e com isto tudo que nós estamos a viver, há aqui 8 comportamentos que nós de alguma forma estamos a alterar ou a intensificar. Mas já lhe falo disto. Ai, quais serão? Já te digo. 7h22. São 7h25, muito bom dia. Está com as 3 da manhã, comigo com a Joana Marques. A Ana não está cá hoje. Curiosamente, eu não sei se há pouco reparei que havia menos trânsito. Não sei se é muita gente que começa em teletrabalho, não é? Recomeça, se calhar, em teletrabalho por estes dias. Mas é bem possível. Já vamos confirmar às 7h40 com o Paulo Soares a ver se é mesmo falta de trânsito. Das poucas vantagens, se é que podemos chamar-lhe assim, de uma pandemia, não é? É que no total do ano a média de trânsito foi muito mais baixa do que em qualquer outro ano, não é? Lembras-te, havia alturas em março em que não havia um carro na estrada, eram imagens
incríveis. Acho que nunca vamos esquecer essas imagens, não é? verdade. Ver as grandes cidades vazias. Sim, sim, sim. E as emissões de CO2, não é? Que baixaram assim Sim, de uma sim, forma sim. Agora já estamos a vertiginosa. recuperar, não é? Sim, também recuperamos depressa, não é? Quando é para mal. Bem, a nossa vida vai sofrer mais alterações, há muitas dúvidas. O explicador daqui a pouco é precisamente sobre estas novas medidas do estado de emergência. Às 8h30 recebemos o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, portanto eu espero que cheguemos ao fim deste programa com muito menos dúvidas do que as que tínhamos, porque há esta questão, o Miguel levantou algumas há bocadinho, que têm a ver com os fins de semana. Podemos ir ao supermercado comprar produtos essenciais de higiene e de alimentação, mas não podemos ir, por exemplo, a uma livraria. Há aqui questões que não são muito coerentes, não é? Que é preciso clarificar. Mas Também temos que ver que António Costa anunciou as medidas à 1h da manhã, não é? De sábado para domingo, se calhar, com um bocadinho de sono, algumas coisas escaparam. Se calhar, mas vamos ver, lemos o decreto. O Celso ainda há pouco falava aqui, explicava o decreto quase em pormenor, mas a verdade é que ainda há questões. Eu gostava de falar de 8 tendências que a pandemia trouxe. É um estudo feito pelo Observatório de Tendências. Foi feito em 5 países, Portugal também. Entrevistaram 1.744 portugueses e vamos lá ver, Joana, se te identificas aqui com algumas. No fundo, Alguma delas é fazer pão em casa? não fala de pão, mas fala numa que está ligada a isso, ok. por acaso. Então vamos lá. São tendências no comportamento no nosso enquanto consumidores, cidadãos, trabalhadores. Então, a primeira logo que salta à vista é o desejo de sonhar. A Covid desperta sonhos. Não podemos fazer mais nada, então sonhamos com viagens. Por exemplo, eu sonho com viagens. Sim, e sim, tu? eu também começo a planear, não sei bem quando, não é? Para o fim disto, Sim. grandes viagens, acho que é a coisa que as pessoas mais sonham Sim. mas planeiam a vida de forma geral, não é? O que vão fazer quando a pandemia Quando isto acabar. acabar, é verdade. Depois, os receios. Nem toda a gente encara as transformações, não é? Que são necessárias da mesma forma. E há pessoas mais receosas que outras, então vai ativar também os receios. Terceira tendência, o ênfase no bem-estar e na saúde tornou-se uma prioridade, não é? Se bem que para ti, Joana, sempre foi, não é? Porque és hipocondríaca. Sim, pelo menos a parte da saúde. O bem-estar, se calhar, implica as pessoas irem correr mais na rua, não é? Sim, sentirem-se- Andar de bicicleta, houve aquela história das bicicletas se venderem muito. Até é bem da saúde mental, não é? Depois, quarta Exatamente. tendência, necessidade de proteção. E percebe-se, não é? Nesta altura intensificou-se, não é? Nós temos esta tendência de nos querer proteger e aos outros. A solidariedade é outra tendência, ficamos mais atentos. Olha, Isso é bom. que se mantenha. Depois, a sexta tem a ver com uma coisa que falaste, o pão em casa. Esta sexta tendência é a casa como o centro do mundo. Ou seja, parece que de repente tudo acontece em casa e não saímos da nossa casa e tratamos Pois, mais que dela. Essa tendência não sei se vai manter, porque acho que vamos ter muita vontade de andar na rua, não é? Quando isto passar. Pois é, com o pois trauma. vamos. Depois, temos aqui maior consciência enquanto consumidoras. Somos mais cautelosos, não é? A comprar, temos mais cuidado em comprar produtos locais, não é? Digo eu, também parece que eu tenho este cuidado, pelo menos. E finalmente, o trabalho mais digital e remoto que veio para ficar e que os portugueses acreditam que de facto veio para ficar. Pois que remédio. Tivemos aqui um intervalo no teletrabalho, mas parece que está aí a voltar em força. Está a voltar. São 7h30, vamos para as notícias e depois, não tarda muito, temos o explicador com estas medidas, mais em detalhe. E hoje é dia de Jogos Sem Fronteiras com a Olivier Bonamici. Daqui a pouco. Que bom, vai ser a minha A estreia. sua música Pois preferida. é. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música. Faltam 21 minutos para as 8, está com a Renascença. Já está em vigor o estado de emergência. Entrou à meia-noite e com ele medidas mais restritivas, em especial para os 121 concelhos do país com mais casos de Covid-19 e com maior risco de contágio. Mas afinal, o que é que muda? É o que o Miguel Coelho vem agora explicar. Miguel, entre as novas medidas está o recolher obrigatório à noite. Sim, é uma das medidas mais radicais deste novo estado de emergência. O decreto publicado na última noite confirma o recolher obrigatório entre as 11 da noite e as 5 da manhã durante a semana e aos fins de semana entre a 1 da tarde e as 5 da manhã, exceto nas saídas que estão previstas no decreto do Governo e que incluem os casos em que as deslocações são urgentes e inadiáveis. Este recolher obrigatório ao fim de semana, a partir da tarde, implica o fecho do comércio e da restauração, que depois das 13 horas só poderá funcionar, no caso da restauração, para entregas ao domicílio. Mas ao certo, Miguel, que excesso
exceções é que há, quer no fim de semana, quer durante a semana? Há várias. Bom, desde logo as pessoas podem sempre sair de casa para ir trabalhar e no caso destas deslocações para o trabalho é necessário um comprovativo passado pela entidade patronal ou pelo próprio, no caso dos trabalhadores independentes ou empresários em nome individual. Os trabalhadores do setor agrícola, pecuário ou pescas também não precisam da declaração, basta o compromisso de honra para poderem deslocar-se para a sua atividade. E há também as restantes exceções já habituais, para ir à escola, por motivos de saúde, para dar apoio a um familiar ou simplesmente para passear o cão ou fazer um pequeno passeio junto a casa, o chamado passeio higiênico. Tudo isto é permitido. A novidade em relação ao que tinha sido anunciado no sábado à noite pelo Primeiro-Ministro é que durante o recolher obrigatório ao fim de semana também se pode sair para ir, atenção, comprar produtos alimentares ou de higiene, ou seja, vai também ser permitido sair para ir à mercearia ou ao supermercado. Bom, Miguel, mas e se não cumprirmos o recolher obrigatório, o que é que acontece? Bom, aí incorremos no crime de desobediência. Quem não cumprir as regras de confinamento sem justificação pode ser identificado e será reconduzido a casa pelas autoridades. E podem obrigar-nos a fazer testes à Covid-19? Sim, aliás outra das novidades deste decreto é que passam a poder ser exigidos testes rápidos de diagnóstico para acesso a determinados locais, por exemplo, estabelecimentos de saúde, lares, escolas, prisões, também nas entradas e saídas do país, por via aérea ou por via marítima. Em todos estes casos pode haver um pedido de que seja efetuado um teste rápido. Foi também regulamentado o controle da temperatura corporal, que pode acontecer, por exemplo, à entrada dos locais de trabalho. As empresas podem, a partir de agora, medir a temperatura aos trabalhadores. Também nos transportes públicos e nos espaços culturais, comerciais e desportivos, essa medição da temperatura pode acontecer. Sim. E, Miguel, com o número de casos a aumentar, não é? Cada dia que passa e a assumida falta de meios, não é? Que nós sabemos que existe, como é que podemos ser chamados a ajudar? Podemos ser chamados a ajudar, não é? Não é preciso sequer haver formação na área da saúde, mas qualquer pessoa, funcionário público, das autarquias, privados ou do setor social ou cooperativo que estejam, por exemplo, em isolamento profilático, mas também os professores sem atividade letiva ou os militares. Todas estas pessoas podem ser mobilizadas, por exemplo, para realizar inquéritos epidemiológicos, o rastreio dos contactos dos doentes e até fazer o seguimento de pessoas em vigilância ativa. Para já foram mobilizados cerca de 1000 funcionários públicos e mais de 120 professores. E na área hospitalar, convém dizer que em caso de necessidade, o Serviço Nacional de Saúde pode, a partir de agora, recorrer também aos estabelecimentos de saúde dos setores privado e social, o que aliás já está a acontecer no norte do país, onde a ARS contratualizou camas nos hospitais Fernando Pessoa, da Trofa e da CUF Porto. Outra novidade, Miguel, é a possibilidade que o Governo tem de fechar vias de comunicação. Em que circunstâncias o decreto permite a possibilidade de fechar estradas, cortar circulação rodoviária e ferroviária durante os períodos de recolher obrigatório, por razões de saúde pública, de segurança ou fluidez do tráfego, e também pode limitar a circulação de determinados tipos de veículos. É o que está previsto no decreto. Claro que estas medidas serão implementadas em função daquilo que sejam as necessidades do momento e também, claro, a evolução ao nível da gravidade desta pandemia. E já agora vale a pena lembrar que é o Ministro da Administração Interna o responsável por coordenar a estrutura de monitorização do estado de emergência. E estas medidas vão vigorar até quando, Miguel? Pelo menos até dia 23, mas é de prever que sejam prolongadas, uma vez que o objetivo é conter o avanço da pandemia, numa altura em que estamos a registrar estes máximos praticamente diários de novos casos. Ainda esta semana, na próxima quinta-feira, vão ser reavaliados os concelhos que fazem parte da lista dos mais preocupantes, onde se registram mais de 240 casos por 100 mil habitantes ao longo dos últimos 14 dias. Para já são estes 121 que estão abrangidos por estas medidas mais radicais, mas assim que seja revista a lista podem entrar outros. Sim, vamos aguardar. Há muito para ler, está explicado então. Há mais pormenores em rr.sa.pt. Lembrar que o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai estar connosco depois das 8h30. Temos obviamente aqui mais questões para colocar. Há muitas dúvidas que este decreto levanta, são medidas que afetam a vida de todos nós e convém estar bem claro aquilo que podemos e não podemos fazer. Vamos lá, é segunda-feira, é dia de... Jogos Sem Fronteiras, com Olivier Bonamici. Com Olivier, com Joana Marques, comigo, com todos. Olá, Joana. Olá, Olivier, bom dia. Bom e dia. Joana Marques? A Joana não está. A Joana não está, mas já a recuperamos. Deixa estar. Então, hoje vamos ter. Vais falar de um jogo famoso, não é? Sim. Depois das medidas anunciadas pelo Governo, sabemos que vamos ficar muito tempo em casa e este jogo pode ajudar. Sim, é o Monopoly. É o Monopólio.
O Monopoly, imagino que toda a gente já jogou, não? Carla, Sim, já claro, jogaste? claro. Não, Já comprei o Recio várias vezes. Então, porquê que falamos isto hoje? Porque é loucura, as vendas dos jogos de tabuleiro em Portugal, por causa, entre outros, do confinamento, têm aumentado de forma espetacular. E o Monopoly continua a vender, que é uma loucura. E ficam a saber que em Portugal, o primeiro nome deste jogo dos anos 50, vendido na altura pela empresa Majora, que estava na altura sediada num Porto, chamava-se Monopólio. E tive a oportunidade de ver ontem este jogo. O que é engraçado é que a casa mais cara já era o Rossio, mas na altura não havia, sabe, aquelas casas de estações de comboio que há hoje em dia. Sim. Mas na altura eram os cinemas. 2 cinemas de Lisboa, São Luís Cine e Tivoli, e no Porto, o Coliseu e São João Cine. E, portanto, tive a oportunidade de ver este jogo dos anos 50, é magnífico. E agora a grande questão, como é que foi inventado este jogo? Então existe uma versão oficial, que é um norte-americano, desempregado, Charles Darrow, em 1935, teve esta ideia. Mas, nos anos 70, soube-se a verdade. E a verdade é muito, muito curiosa, porque afinal, quem inventou o jogo foi uma mulher chamada Lizzie Maggi, e a ideia inicial dela era exatamente o contrário do jogo que hoje em dia é o Monopoly. Ou seja, essa mulher queria condenar a especulação capitalista, queria condenar os monopólios. Alguma coisa correu mal pelo caminho. Correu mal, não? sim. Correu muito mal. E a casa-prisão, na altura, era para o jogador que arruinasse os outros. Portanto, e hoje em dia é o contrário, porque É o estamos contrário. todos contentes quando o nosso adversário está na prisão, verdade seja É dita. verdade. E o Monopoly, que nem sempre foi aceito por todos, porque nos anos 80, isto eu achei genial, que durante a ditadura de Ceausescu na Roménia, ele dizia, não, isto é um jogo para capitalista. Então, o que é que ele fez? Ele tentou vender uma versão diferente do Monopoly, super chato, porque só podias mobiliar o teu apartamento. Portanto, não podias comprar terrenos ou casas, só podias comprar mobílias para o teu apartamento. Só que, rapidamente, o teu apartamento no jogo estava mobilado e depois estavas a jogar para rigorosamente nada. Portanto, Pois. Sim, jogo falta super de interesse. chato, super chato. E como sabem, o que faz a riqueza do Monopoly são as diferentes versões, não é? Portanto, há a versão Fortnite, Harry Potter, já Sim, viram? sim. Mas Dos clubes de futebol, tudo. não é? exato, os clubes de futebol, mas existem algumas versões que estão à venda neste momento em Portugal, que são extraordinárias. Por exemplo, temos a versão Monopoly para batuteiros. Por exemplo, são carros que vão te dar indicações para tu roubar dinheiro do banco, para mover o peão do outro jogador, etc, etc. Depois tens o jogo para os maus perdedores. Ou seja, se tu não tiveres... este é bom para mim. Isto é bom para ti. Tu és. Por exemplo, se tu não tiveres azares, por exemplo, então tu vais ser recompensado para te acalmar um pouco. E depois, para mim, seria o pesadelo comprar este jogo, que seria o Monopólio mais longo, porque as pessoas consideram que os partidos deviam durar ainda mais. Neste caso tens apenas um dado, tens o tabuleiro que faz o triplo do tamanho, que é para jogar 10 ou 15 horas seguintes, ou seja, o pesadelo. É ótimo para a Covid, não é? Temos Sim, esse mas tempo. não, faz favor. E finalmente, a versão mais bonita, mas não está à venda, está no Museu da História do Holocausto, em Jerusalém, que é o Monopoly artesanal feito por crianças judias quando estavam no gueto, e há o incrível pormenor das crianças de qualquer carta do Monopoly que eles faziam, e que, como é evidente, dá uma dimensão emocional quando se sabe todo o contexto. E finalmente, com um sorriso, vamos acabar com isto, que o Monopoly festejou há pouco os seus 80 anos, e o que é que a empresa que vende o Monopoly fez? Ela colocou dentro da caixa notas verdadeiras. Sério? Sim, ou seja, tu compravas o jogo e havia, por exemplo, em França ou na Itália, 100 caixas, Sim, mas que nas 100 tinham caixas dinheiro tinham verdadeiro. verdadeiro, o equivalente de 20 mil euros. Bem, é imenso. E as pessoas sabiam disso? Ou melhor, descobriam isso? Sim, Percebiam a descobri- diferença, não é? Sim, Entre papel descobriu e isso. dinheiro verdadeiro. Agora, a questão que eu sempre me coloquei, porquê é que não fizeram isto em Portugal? Não sei. Não, mas é verdade. Mas tens razão. Tens É Nem que razão. fosse verdade. um euro. É verdade. Vocês podem imaginar, a cara das pessoas compravam um Monopoly e de repente 20 mil euros. Uau, impressionante. E olha alguém ir reclamar. Olha, eu comprei este Monopólio, mas traz dinheiro verdadeiro. Eu não quero isto. Eu quero as outras, quero as Eu quero as notas de outras, papel. então. Só faz favor, devolva-me. Olivier Banamici. Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10. Rolling Stone, Start Me Up na Renascença. São 8h15.
Vamos a isto. Vamos. Extremamente desagradável. É mais forte do que eu. Na madrugada deste sábado ficámos a saber de mais restrições impostas pelo Governo para os próximos tempos por causa da Covid. O que é que tu achaste disso, Carla? Olha, eu acho que é um esforço necessário, não temos muitas hipóteses, não é? A ver se travamos a pandemia, tem de ser. A sério, eu por acaso não acho nada disso. Então. É que dá uns tempos para cá eu ando a ouvir um dos maiores especialistas na matéria e ele acha que isto é tudo um exagero. Quem é esse especialista? É aquele virologista famoso, o Dr. Pedro Simas? Não. É aquele comentador de tricas do futebol famoso, o Dr. Rui Pedro Brás. A partir do momento em que Cristiano Ronaldo testou positivo à Covid, Rui Pedro tirou um PhD em Medicina na Universidade de Queluz de Baixo e passou a pronunciar-se sobre o vírus todos os dias. E ainda bem, porque estávamos a precisar de ouvir esta voz sensata. Se Cristiano Ronaldo, a pessoa mais saudável que eu conheço, uma das pessoas com maior conhecimento daquilo que é o seu corpo, uma pessoa acompanhada pelos melhores médicos, pelos melhores profissionais de saúde, com um escrutínio e um isolamento a toda a prova, a cumprir os mais apertados... Uma das pessoas mais dedicadas ao corpo e à mente, digamos assim, não é? Com protocolos super rigorosos, com medidas de prevenção super apertadas. Se mesmo assim acusa positivo, então é melhor esquecermos todos os cuidados que nós andamos a ter no dia-a-dia, porque é impossível fugir ao contágio. É isto, esqueçam sério? tudo. Esqueçam tudo. Não lavem as mãos, deixem-nas ficar mais pretas que as de um limpa-chaminés e queimem as máscaras, que não servem para nada. Então, se o Ronaldo, a pessoa mais saudável que o Rui Pedro conhece, apanhou Covid, não vale a pena tentar escapar, não é? É inevitável. Mas para já, eu não sei se o Cristiano é assim tão saudável. Tem uma profissão de desgaste rápido, que é coisa que não faz bem à saúde, de certeza. Basta ver o historial clínico do Ronaldo para perceber que é menos saudável do que nós. Repara, já teve fratura da rótula, traumatismo de tornozelo, ruptura muscular da coxa, fratura do metacarpo, problemas musculares no gêmeo, infecção no dedo do pé direito. Bem, eu não sei quanto a ti, Carla, mas eu nunca tive nada disto. Também não. Já partiste alguma coisa? Não, também não. Pronto, Curiosamente não. Mas Estamos também não em joga a muito bola, melhores não é? condições. É verdade, isso ajuda, isso bastante não ajuda. Isso ajuda. Bem, eu já estou a divagar, aqui o que interessa não é o CR7, é o seu amigo Rui Pedro Brás. Sim, porque eles são amigos. Foi um desabafo mal entendido, Catarina. Eu tive a oportunidade, entretanto, de falar com o Cristiano acerca deste desabafo, porque mal vi esta situação e fui alertado por parte de alguns jornalistas italianos para o eco que isto estava a fazer, para a forma como estava a ser encarada a Itália. Tive a oportunidade de falar com ele e o Cristiano disse imediatamente não. O objetivo não era de maneira nenhuma dizer que o PCR é uma treta. O Rui Pedro Brás, com isto, consegue gabar-se duplamente, não é? Mostra ao mundo que é amigo não só de Ronaldo, mas também de vários jornalistas italianos. Sim. Mas Rui Pedro é mesmo muito íntimo de Ronaldo. Vejam só as coisas que ele sabe sobre ele. Há esse resultado já do teste que fez hoje dessa clínica, desse laboratório externo? Eu creio que o Cristiano Ronaldo neste momento estará a descansar. Ele, por norma, deita-se cedo. Ele, por norma, deita-se cedo, gosta de dormir virado para o lado esquerdo, em conchinha com a Georgina, põe sempre o despertador para as 7h15 e come ovos mexidos com pão de espelta. Eu sinto que faltou este grau de pormenor. É caso para dizer Ronaldo espirra e o mundo constipa-se. Constipa, é um grande poeta, o Rui Pedro Brás, não tinha avisado. O mundo constipa só então apanha Covid, que ainda é pior, não é? Porque os assintomáticos também podem transmitir, mesmo aqueles assintomáticos que não acreditam nos testes positivos. Mas pronto, é justo dizer que o Ronaldo se arrependeu desse post que fez sobre os testes de Covid e até o apagou. Todos nós temos momentos de frustração em que dizemos o que não queremos. Todos, menos o Rui Pedro Brás, que ele diz mesmo aquilo que quer. Estes testes de PCR de Zaragatoa podem deixar Cristiano Ronaldo fora durante 3 meses, no que diz respeito a treinos e jogos. Portanto, se o Ronaldo não queria dizer isto e não queria, porque aquilo que o Ronaldo quis dizer foi apenas estou farto disto, digo eu, o PCR é uma treta. Rui Pedro Brás está em negação. É isto que se passa. Ele não acredita que o vírus tenha mesmo conseguido entrar dentro do seu amigo Cristiano. Partilham zona de refeição ao pequeno almoço, ao lanche, ao jantar, partilham zonas comuns. Cristiano Ronaldo foi o único positivo. E a minha questão é, alguém acredita nisto? Alguém acredita que num staff com 25 jogadores... Acreditas? Eu não acredito. Venha quem vier. Venha quem vier, repare, isto é quase dito em tom de ameaça. Venha quem vier que eu não acredito nas jargatoas. Pode parecer que não, mas o Rui anda muito em cima dos assuntos científicos, hein? Sobretudo desde que fechou o mercado de transferências, ficou sem jogadores para avaliar e resolveu dedicar-se a testes laboratoriais. Se o mundo está a enfrentar um dos seus maiores desafios de sempre, então tem de encontrar ferramentas para combater esses desafios. E se não há um teste que nos diga que alguém que contraiu o coronavírus já está curado, então tem de o encontrar rapidamente. Porque andam a gastar-se e a investir-se todos os dias centenas ou milhares de milhões de euros em testes de Zaragatoa
para um efeito que não é aquele que é desejado. Invista-se então num teste que seja eficaz. Invista-se. Ouviram, senhores das farmacêuticas? Invista. Toca a despachar rapidinho, o Rui Pedro Brás mandou. Invistam-se, faz favor, num teste que seja eficaz. É Eu sei muito que até agora mandão, não- é mandão. É, ele dá muitas ordens. Eu sei que até agora ninguém tinha pensado nisto, não é? Até ele falar. Estava tudo à sombra da bananeira à espera que a pandemia acabasse, mas nada feito. Vão ter mesmo que trabalhar aí nos laboratórios e não sei o quê. E não são apenas os investigadores que devem dar ouvidos ao Rui Pedro Brás. Hein? O próprio governo e a DGS devem parar e ouvir este homem. Devemos usar este momento, este teste positivo de Cristiano Ronaldo, para repensar uma série de circunstâncias que, a meu ver, já não fazem sentido. Bem, se aos olhos do Rui Pedro não fazem sentido, está na hora de parar. E reparem que o Rui Pedro Brás disse tudo isto muito antes de ser proibido sair de casa ao fim de semana, à tarde, não é? Ou ir a restaurantes. Eu nem imagino o estado de nervos em que estará agora. Então aumentem, mas é a capacidade dos hospícios. Porque estamos todos a ficar maluquinhos e vamos todos para o hospício. Vamos precisar mais de hospícios do que de hospitais. Está tudo a ficar maluco. Tudo maluco não sei, mas o Rui Pedro já apresenta alguns sintomas, sim. Digamos que não é um louco assintomático. Deixem-se de demagogias e de utopias, porque o número de infectados é esmagadoramente superior àquele que é divulgado todos os dias. É infinitamente superior, exponencialmente superior àquele que é divulgado todos os dias. A questão aqui tem a ver com os que são testados e os que não são testados, não os que estão infectados e os que não estão. Portanto, esmagadoramente, infinitamente, exponencialmente, o Rui Pedro Brás é muito forte nos sinónimos. E sabes porquê, Carla? Porquê? Porque passa horas a dizer as mesmas coisas. Logo tem de arranjar formas diferentes de o fazer. Queres ver? Mas temos de parar com a demagogia e com o populismo, porque se as pessoas mais testadas do mundo, mais escrutinadas, mais protegidas, mais cautelosas, mais saudáveis acusam positivo, o que dizer de todos nós que andamos dias, semanas, meses, alguns desde o início da pandemia, ainda não fizeram um único teste. Portanto, alguém acredita que quando olhamos à volta, as dezenas de pessoas que vemos e que nunca fizeram um único teste estão todas negativas? Isto é uma falácia, isto é um logro. Mais uma vez, dois sinónimos, é uma Lá está, falácia, é um falácia e logro. logro. Sim, nós já tínhamos percebido a ideia que ele está a dizer desde o início, portanto, resumindo, se os jogadores de futebol têm, todos temos ou vamos ter Covid e, como tal, na ideia do Rui é deixar andar, não é? Que se lixe. Felizmente, um destes dias convidaram um médico para ir ao programa do Rui Pedro Brás. O Dr. Bernardo Gomes falou e, no fim, o Rui Pedro disse isto. Eu, com todo o respeito pelo Dr. Bernardo Gomes e pelos médicos que, de um modo geral, falam sobre esta situação que se transformou num tema extraordinariamente mediático, mas eu acho que nós temos de começar a travar um bocadinho o alarmismo. Portanto, o médico foi só gastar o seu latim em vão, não é? Não valia a pena. Não, nada. É impossível converter o Rui Pedro Brás. O homem está tão habituado a falar de rumores que acreditou naquele rumor dos negacionistas de que o vírus não existe. Rui Pedro Brás fala de Covid-19 como se fosse um reforço brasileiro que vem para o Passos de Ferreira. Fins que sabe imenso sobre ele, embora desconheça por completo. Tão bom. Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim? Mais uma figura para a galeria do extremamente desagradável, É verdade. Joana Marques. Começamos aqui uma nova coleção, não é? É Nesta verdade. temporada. E já temos dois, desde ontem. É verdade. Está no Portanto, site. dois possíveis problemas. Mesmo, para mim. é mesmo. rr.sap.pt pode ir ver e ouvir, fica tudo filmado e vamos pôr nas redes sociais, no Facebook, Instagram, pronto, veja. Extremamente desagradável com a Joana Marques, que está de regresso. Tudo bem contigo? Sentes-te bem? Tudo, ótimo. Sinto-me melhor do que nunca. Ai, que bom. São 8h27, está com as 3 da manhã. Hoje a Ana Galvão não está cá, mas estou eu. Está a Joana Marques. Tivemos aqui um magnífico, extremamente desagradável. E a Joana está assim, neste regime de às 8h30 chega a hora dela e depois só volta amanhã, não é? O que é que vais ainda fazer? tem aqui, convém lembrar que ainda tem aqui um bebé de 3 meses. Pois Portanto, é, o que eu vou pois fazer é andar de roda dele. Não há grandes hipóteses, não é? Ainda te lembras como era quando eles tinham 3 meses. não é? Ainda me lembro. E não dão espaço para nada, não é? Vá lá, deram este Não dão, espacinho, não dão. é ótimo. Mas também é uma fase querida, porque depois, passado um ano, já estamos cheios de saudades de um bebé, não é? É verdade. Portanto, Por isso, vou olha, aproveitar. aproveita o Nicolau, Xavier, fica bem. Voltamos a falar amanhã. Extremamente Beijinhos. desagradável. Estás aqui por volta. Amanhã não, na quarta, estás aqui por volta das 8h15 connosco. Tá? Beijinhos, Joana. Beijinhos, Carla. Adeus. 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo, impar na música. Já a seguir recebemos o Ministro da Administração Interna, Eduardo
Cabrita vem tirar aqui algumas dúvidas sobre as novas medidas do estado de emergência. Faltam 22 minutos para as 9. Estamos em estado de emergência desde a meia-noite. É uma medida extrema para tentar conter o avanço da pandemia e que implica recolher obrigatório e muitas mais limitações no nosso dia-a-dia, Miguel. Sim, temos vindo a explicar que o decreto do Governo publicado na última noite aplica-se a todo o país, mas as medidas mais restritivas são para os 121 concelhos com pior situação no que toca à pandemia e, nesses casos, de facto, o diploma obriga a ficar em casa entre as 23 horas e as 5 da manhã e aos fins de semana entre a 1 da tarde e as 5 da manhã, exceto para deslocações consideradas essenciais, mas aqui incluem-se, por exemplo, deslocações para fazer compras no supermercado. Este estado de emergência pode ainda impedir-nos de entrar em vários locais, incluindo o trabalho, se recusarmos a medição da temperatura. Podemos igualmente ser obrigados a testes de despistagem à Covid-19 para aceder, por exemplo, a escolas, serviços de saúde ou à chegada ao aeroporto, entre outros locais. O Ministro da Administração Interna é o responsável por coordenar a estrutura de monitorização deste estado de emergência que fica em vigor pelo menos até ao próximo dia 23. E é justamente o Ministro Eduardo Cabrita que está agora connosco. Bom dia, Sr. Ministro. Obrigada por estar aqui esta manhã. Há várias questões aqui que levantam dúvidas. Antes de mais, o que é que pode acontecer a quem recuse cumprir as determinações deste estado de emergência? Bom, fundamentalmente, o que se perceba é que os portugueses devem aqui, como genericamente têm feito desde março, perceber que estamos a lutar pela vida e estamos a lutar pela liberdade. E estas limitações são estritamente necessárias para combater uma situação que é grave em todo o mundo. Estamos com 50 milhões de infectados, mais de 1.250.000 mortes a nível mundial. Em Portugal, nos últimos dias, mais de 5 mil casos. As forças de segurança terão uma intervenção, diria, fundamentalmente pedagógica, isto é, o que é essencial é estar em casa. Pessoas que sejam interpeladas pelas forças de segurança, o que lhes será dito será fundamentalmente vão para casa, defendam a vossa segurança e as dos restantes. A recusa de o fazer, o diploma preveu, constitui crime de desobediência, como tem constituído, aliás, a violação de respeito para aquilo que são as orientações das forças de segurança nos anteriores períodos de estado. E esse crime de desobediência traduz-se em quê? Em multas? Bom, não o crime de desobediência, não. O crime de desobediência significa que a pessoa será conduzida a casa e será participada ao Ministério Público essa situação de desobediência. O crime de desobediência admite, tem uma moldura penal que admite em regra, pela desobediência, a possibilidade de prisão até 1 ano. É esse o quadro penal do crime de desobediência. Mas aquilo que eu lhes queria dizer é que essas são situações que são limite, residuais, têm sido assim ao longo destes meses. O que é fundamental é percebermos que com mais de 5 mil casos dia, como temos tido nos últimos dias, o que é essencial reduzir a dimensão da propagação da pandemia. E isso é o que devemos para a segurança de todos, para a vida nossa, dos nossos amigos, dos nossos familiares, mas também para ajudarmos aqueles que estão na primeira linha a fazer aquilo que só eles podem fazer, que é a curar aqueles que foram já infectados. Os profissionais de saúde estão hoje com uma pressão muito significativa, existe capacidade instalada, mas estamos hoje com o maior número de sempre, quer de internados, quer de doentes em unidade de cuidados intensivos. Eu penso que a generalidade dos portugueses compreende a necessidade dessas medidas. A nossa melhor forma de o ajudar é exatamente isso. Mas há aqui algumas questões que este decreto levanta. Por exemplo, ouvimos já esta manhã aqui algumas críticas por parte do setor do comércio e da restauração, porque durante o recolher obrigatório ao fim de semana, a partir das 13, para além dos estabelecimentos de alimentação e produtos de higiene, o comércio vai estar fechado, é isso? Bom, fundamentalmente não terá clientes, não há uma determinação de encerramento, mas é natural que, não podendo as pessoas deslocar-se, não faz sentido o estar aberto. Mas as pessoas poderão comprar roupa ou brinquedos, etc., no supermercado, ou não? Não, vamos lá ver. O que está aqui em causa o que está aqui em causa é
o que é fundamental aqui, poderão comprar, não está proibido comprar roupa ou brinquedos, mas o que é fundamental que se compreenda é que as deslocações devem ser exclusivamente para finalidades essenciais. Finalidades essenciais, nesta ida à mercearia ou ao supermercado de bairro, estamos naturalmente a falar de bens alimentares. Uma deslocação para comprar brinquedos não é uma... Mas o diploma diz também que numa ida ao supermercado podemos comprar qualquer outro produto que lá se encontra à venda, incluindo, por exemplo, roupa ou até comida pronta, porque não podemos ir buscá-la ao restaurante, mas podemos comprá-la no supermercado. O diploma não diz isso. O diploma o que diz é que a regra é estar em casa e que deslocações devem ser exclusivamente para finalidades essenciais. Sim, mas diz aqui também no artigo 3º, peço desculpa, que nos estabelecimentos em que se proceda à venda de produtos alimentares e de higiene também podem ser adquiridos outros produtos que aí se encontram disponíveis. É o que diz o decreto. Com certeza. Mas o princípio fundamental aqui deve ser de estar em casa. Essa é o maior contributo para a segurança, para a saúde de todos. Portanto, não acolhe as críticas de concorrência desleal que faz o setor comercial? Não temos. O que é fundamental aqui é compreendermos que estamos com as medidas que, comparativamente, são as mais proporcionais de todos os países que nos são próximos. Espanha, França, Reino Unido ou Alemanha têm neste momento restrições bem mais duras, se assim quisermos. E este combate para ter melhores resultados é a única forma de evitarmos que tenhamos de adotar, como na próxima quinzena terá de ser provavelmente reavaliado relativamente a municípios em que a situação é particularmente complexa. Ou seja, o número de municípios abrangidos nesta lista pode vir a aumentar. Estamos a falar de duas coisas diferentes. Primeiro, como foi dito, esta lista vale por 2 semanas, já está aliás em vigor desde que estes municípios desde o dia 4 de novembro foram colocados em situação de calamidade, estes 121 municípios, portanto ela pode aumentar ou podem sair alguns municípios, mas também, como o Primeiro-Ministro disse no passado sábado à noite, não é o mesmo ter 250 casos ou ter 4.000 casos como tem Passos de Ferreira. E, portanto, o Governo admitirá um quadro especialmente mais exigente relativamente a municípios ou regiões em que o número de casos é excepcionalmente elevado. Sr. Ministro, uma questão apenas mais sobre as circunstâncias em que se pode obrigar uma pessoa a fazer um teste à Covid-19. No concreto, como é que isso pode acontecer, por exemplo, para aceder a um serviço como uma escola? Bom, essa decisão tem de ser tomada pela Direção-Geral de Saúde e pelo responsável máximo do organismo. No caso aí, estamos a falar estruturas centrais do Ministério da Educação. Mas, portanto, a Autoridade de Saúde tem sempre uma palavra ativa? A Autoridade de Saúde tem sempre uma palavra ativa. Por exemplo, nós hoje já exigimos testes para todos os que cheguem de países terceiros nos aeroportos. Não é? Quem chega dos Estados Unidos ou do Brasil tem de chegar com um teste. O que nós admitimos é alargar essa possibilidade, se for necessário. Há aqui um instrumento que o estado de emergência nos permite alargar essa possibilidade a outros países ou também às partidas. Obrigada pela sua presença aqui, o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Obrigada, bom dia. A clarificar aqui algumas das novas medidas deste decreto. Faltam 14 para as 9, tem muito para ler. rr.sap.pt, pode esclarecer também lá algumas das suas dúvidas. Olá, eu sou o Vicente Alves do O. Eu sou a Joana Espadinha. Eu sou a Teresa Guilherme e estou aqui com as 3 da manhã. Começa o seu dia com as 3 da manhã, entre as 7 e as 10. Muito bom dia, são 9h16, Lighthouse Family na Renascença, nas 3 da manhã, Ain't No Sunshine. Bem, a história que lhe vou contar aconteceu na China, durante um dos programas de maior audiência da televisão chinesa, chamado O Leitor. E esta história envolve um português que ficou tão sensibilizado com o que aconteceu que este fim de semana partilhou esta história no seu Facebook e por isso tivemos acesso a ela. Já lhe vou dizer quem é este português.
Neste programa, o leitor, várias figuras da sociedade chinesa leem excertos de livros que os marcaram. E foi assim que o protagonista desta história foi lá parar. Hu Shuai é o protagonista, quis homenagear publicamente o pai, a quem foi, a certa altura na vida, diagnosticado cancro no pulmão. E o pai, a certo momento, apesar da doença, prometeu a si mesmo que, antes de morrer, haveria de fazer uma coisa: correr 100 maratonas. Correu 67, até que foi vencido pela doença. O filho, Hu Shuai, decidiu completar a promessa do pai e anda a correr maratonas, as que faltam, até para fazer as 100 que o pai tinha prometido. Ora, esta foi a história emocionante que foi partilhada neste programa de televisão, na televisão chinesa. Mas a parte mais ternurenta está para vir, porque lembra-se, o programa chama-se O Leitor e o que se faz aqui é partilhar excertos de livros que nos marcam, ou que marcam a sociedade chinesa. E este homem em particular, Hu Shuai, ele escolheu para ler em frente às câmaras da televisão chinesa um livro de um português, José Luís Peixoto, o livro Morreste-me, que é uma homenagem do escritor ao pai, que também morreu e que também corria, tal como o pai de Hu Shuai. Morreste-me foi o livro que Hu Shuai leu e esta parte que lhe vou mostrar é a parte em que ele o faz aos microfones e às câmaras de televisão chinesa. E se ficar atento, ainda houve o nome José Luís Peixoto com sotaque. 我今天想把葡萄牙作家若泽路易斯佩肖托的继父书读给我的父亲赫敏。这个世界太小了，也无法将你容纳。 Esta é a parte mais impressionante, confesso-lhe, que ele lê mesmo aos microfones. Este livro, obviamente, está traduzido na China. Lê parte do livro Morreste-me, de José Luís Peixoto. E nós, claro, depois de ver o post ontem, um post enorme, mas tão ternurento, é impossível não ler até ao fim. Se quiser, passe no Facebook do José Luís Peixoto e vá ler. Ontem, depois de termos tido contacto com esta história, falámos com ele. O Morreste-me é um livro que trata de um assunto muito sensível e ao longo dos anos tenho recebido reações bastante marcantes. Esta, no entanto, foi uma resposta que me surpreendeu muitíssimo, não só pelos números astronómicos da divulgação que teve, mas também pela forma como, passados 20 anos da primeira edição, continua a ser lido e ainda por cima a ter reações tão fortes numa cultura que é tão diferente da nossa como é a cultura chinesa. É impressionante, apesar da cultura diferente, apesar da distância, a forma como sentimos é muito igual em todo o mundo. Acho que é a mensagem principal que fica desta história. Bom dia, está com as 3 da manhã, são 9h20. Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, impar na música. E já a seguir, vamos espreitar o cabelo ao microfone, ao telescópio, ao microfone. Ao telescópio também, um instrumento de ampliação. De amplificação, exatamente, é isso mesmo. Bom porque, dia. Renato, bom dia. Tu descobres coisas maravilhosas e descobriste alguém que tem este poder de ler cabelo. Eu estou encantado com aquilo que estou aqui a descobrir esta manhã e estou ansioso para te contar a ti e a todas as pessoas que estão a ouvir a Renascença, porque de facto existem pessoas, poucas no mundo, existem 3 pessoas no mundo inteiro que conseguem fazer isto, que é ler o cabelo das pessoas e saber muita coisa sobre o teu estado, a tua saúde, não é? A tua constituição corporal e biológica, através daquilo que diz o teu cabelo. O que diz o teu cabelo, como diria o próprio Daniel Oliveira, não é? Podíamos fazer também aqui essa brincadeira. Enfim, daqui a pouco então já vamos conhecer aqui o Ricardo Villa-Lobos. Eu estou aqui na clínica onde ele exerce a atividade, aqui em Lisboa, mas ele anda pelo mundo inteiro. Abu Dhabi, Londres, Tóquio, uma data de sítios a fazer justamente esta análise capilar e a resolver os problemas que as pessoas podem denunciar através do seu cabelo. Estou o que diz o teu cabelo? muito curiosa para perceber como é que ele faz isso. Já aí voltamos. 17 para as 10, está com a Renascença. Renato Duarte foi ver o que é isto de leitura de cabelo, porque há pessoas, e não são muitas no mundo, que têm esta capacidade de, através do cabelo, quase nos ler a alma. Como é que isso funciona?
quase nos ler a alma. E o medo que eu estou aqui, Carla Rocha, tiraram-me o cabelo, levaram ali para uma maquineta, uma coisa muito sofisticada, e entretanto já chegaram aqui os resultados. E eu estava um bocadinho nervoso, não é? E Com aquilo que me iam dizer. Já estou aqui então com o Ricardo Villanova. Ele é bioquímico, com uma especialização em dermatologia, e anda pelo mundo inteiro a ler o cabelo das pessoas. É isto, não é, Ricardo? É, basicamente. Que coisa extraordinária. Eu, antes de mais, quero te perguntar, já vamos perceber como é que isso tudo acontece. O que é que eu, neste momento, Carla, tenho um computador à minha frente com uma fotografia, uma ampliação, não é? Quase um raio-x. Um raio-x do meu cabelo, dos fios de cabelo que vocês me tiraram. O que é que consegues ver aí? Diz só as coisas boas, faz favor. Então... Vou ficar careca? Não. Era isso que eu queria saber. Boa. Há alguma redução, não é? E eu vi aqui, através da tua constituição genética, que tens mais semelhança com o lado da mãe do que propriamente com o lado do pai. Não, isso foi extraordinário, porque Carla Rocha, eu não conhecia o Ricardo de lado nenhum, conhecemos-nos há coisa de 40 minutos, e quando chegou a fotografia do meu cabelo, ele disse-me, tu és muito parecido com a tua mãe, não és? E é exatamente isso, nós somos iguais. E és o primeiro rapaz. Não é? E sou o primeiro rapaz, o primeiro filho da minha mãe e do meu pai. Normalmente, geneticamente, nós herdamos particularidades da mãe e do pai, que é o que nos define. Faz sentido. É o que nos define a cor do cabelo, a cor da pele, tudo isso vem dos nossos pais, mas oscila entre a mãe e o pai de acordo com a posição de nascimento. Ou seja, o primeiro rapaz normalmente tem mais semelhança com a mãe, a primeira menina tem mais semelhança com o pai. Eu acho isso extraordinário. Normalmente funciona assim. O mais visto aqui no meu cabelo, diz-me lá. Então, em termos da tua constituição metabólica, o teu grau de proteína, o imunológico, tudo muito bem. Em termos de o número de vitaminas no sangue, toda a constituição do fio, a alimentação do fio, toda essa parte está tudo em dia, não é? Está tudo muito bem, está sim. Tudo muito bem. E tu consegues perceber aqui, porque isto é que eu acho que é importante também que as pessoas percebam, através desta análise do fio de cabelo, como é que está o corpo de uma forma muito geral, não é? E existem pessoas até que depois fazem tratamentos muito ao corpo inteiro, só baseados nesta análise. Exatamente, é assim, o cabelo reflete um pouco da tua performance corporal, quer hormonal ou imunológica. Obviamente que o fator genético é um dos mais importantes, porque é o que tu vais receber da mãe e do pai, mas também é importante perceber, em termos de medicação, quais são os impactos que isso criam na pele, no cabelo, em termos de má nutrição ou deficiência de proteína, deficiência de B12, de ferro, tudo isso demonstra no cabelo. Normalmente as pessoas não associam, porque imagina, tu tens perda de peso durante este mês e o efeito no cabelo é retardado, ele pode demonstrar deficiência 3, 4 meses depois, em que tu não consegues relacionar o que é que aconteceu no passado. O que acontece muito nas meninas, por exemplo, é quando têm pós-parto, normalmente tem uma queda, que é uma queda temporária, chama-se effluvian, e que não acontece imediatamente no pós-parto. Tem um período ali de 6 meses, em que depois o cabelo tem uma rejeição em quantidade maior. Então, muitas das pessoas não relacionam ou a toma de medicação, ou períodos em que o nosso organismo altera, ou as hormonas alteram, por exemplo, em casos mais avançados de menopausa e por aí fora, em que não conseguem correlacionar a mudança da pele, a mudança do cabelo, de acordo com a constituição interna. Faz aí toda essa análise e depois, naturalmente, um diagnóstico e um processo de tratamento. Uma coisa muito interessante, Carla Rocha, é que este senhor que nós temos aqui ao nosso lado, Ricardo Villanova, que é do Porto, português, que trabalha pelo mundo inteiro, já foi designado pela Vogue britânica como encantador de cabelos, hair whisperer, de tal forma que agora anda pelo mundo inteiro a fazer isto. Porquê é que existem tão poucas pessoas a trabalhar com esta tua técnica especificamente? É sim, há vários estudos ou várias análises que identificam degeneração ou testes de paternidade feitos através do DNA. Nós sabemos, sim. Nas séries que vais lá à escova do cabelo, tiras o cabelo e mandas... e vê se a pessoa consumiu drogas ou o motivo do assassinato ou foi envenenamento ou por aí fora, não é? Com esta tecnologia houve uma necessidade e como o mercado da well-being e wellness alterou, tentar usar os mesmos instrumentos para perceber distúrbios naturais do nosso organismo, ou seja, também conseguimos ver os induzidos,
Temos alguns bloqueios, não é? Não vemos efetivamente consumo de drogas nem por aí fora. Mas conseguem ter algumas pistas, não é? Que depois são úteis para estabelecer aqui um diagnóstico. Para percebermos exatamente dentro do organismo de cada um quais são os maus funcionamentos para termos uma aproximação global, não é? Não é só aplicar produtos no couro cabeludo ou no cabelo, mas sim vermos isso de uma forma global, não é? Sistémica. Muito obrigado, Ricardo. Eu vou continuar aqui mais um bocadinho, Carla, a saber o que é que o doutor tem para me dizer sobre o meu cabelo e o meu bem-estar. Entretanto, se quiserem visitá-lo aqui na Avenida da Liberdade, ou no Harrods em Londres, ou em Tóquio, ou em Abu Dhabi, podem ir à vontade e digam que vão aqui da parte da Renascença, serão bem tratados. Era o meu preferido, mas não dá. Não dá. Muito bom. Faltam 11 minutos para as 10. Começa o seu dia com as 3 da manhã. Olá, eu sou David Carreira. Olá, eu sou a Cristina Branco. Olá, sou o Luís Franco Bastos. Sou o Ivo Lucas. Olá, eu sou a Benedita Pereira e estou com as 3 da manhã na Renascença. 3 da manhã, faltam 7 para as 10. Hoje foi assim. Bom dia, Joana Marques. Está boazinha? Comigo sim, com a doutora. Com a doutora também. Então de que é que se queixa? Trago hoje um novo especialista em Covid-19, também inesperado. É aquele comentador de tricas do futebol famoso, o Dr. Rui Pedro Brás. Se Cristiano Ronaldo, pessoa mais saudável que eu conheço, acusa positivo, então é melhor esquecermos todos os cuidados que nós andamos a ter no dia-a-dia. É isto, esqueçam tudo. Não lavem as mãos, deixem-nas ficar mais pretas que as de um limpa-chaminés e queimem as máscaras, que não servem para nada. Então, se o Ronaldo, a pessoa mais saudável que o Rui Pedro conhece, apanhou Covid, não vale a pena tentar escapar, não é? Eu creio que o Cristiano Ronaldo neste momento estará a descansar. Ele, por norma, deita-se cedo. Ele, por norma, deita-se cedo, gosta de dormir virado para o lado esquerdo, em conchinha com a Georgina, põe sempre o despertador para as 7h15 e come ovos mexidos com pão de espelta. Eu sinto que faltou este grau de pormenor. Monopoly festejou há pouco os seus 80 anos e o que é que a empresa que vende o Monopoly fez? Ela colocou dentro da caixa notas verdadeiras. Isto é o que eu me coloquei, porquê é que não fizeram isto em Portugal? Não sei. Vocês podem imaginar a cara das pessoas que compravam o Monopoly e de repente 20 mil euros. Uau, impressionante. E olha alguém ir reclamar. Olha, eu comprei este Monopoly, mas traz dinheiro verdadeiro. Eu não quero isto. Quero as outras, quero as notas de papel. Então. Só favor, devolva-me. Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã. Na Renascença. 6 para as 10. Voltamos amanhã às 7.